Novo Momento recebe hoje o Dr. Merenda. Ele é presidente do PP de Nova Odessa e também foi coordenador durante o mandato do Manuel Sanmartin. Dr. Merenda, na condição de ex-coordenador, a gente teve aí uns casos recentes, que é uma lei que foi aprovada na cidade, que agrega algum valor em parcela dos IPTUs da cidade, e também tem a recém-conversa a respeito das contas da prefeitura do ano de 2011, que os vereadores, os vereadores da base do prefeito estão procurando alguma forma de não aprovar essas contas. O senhor acha que, na condição de ex-coordenador, que está existindo uma perseguição, talvez podemos falar uma perseguição, quanto à administração do Sanmartin? Nayara, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse canal de comunicação direto Novo Momento, que tem sempre proporcionado a todas as bandeiras, a todos os pensamentos políticos, a possibilidade de estar aqui apresentando seu posicionamento. São dois temas bastante controversos na cidade. A alteração do mapa de valores do IPTU da cidade de Nova Odessa e a análise das contas do prefeito Sanmartin no ano de 2011, que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e sofrem agora alguns questionamentos por parte de alguns dos vereadores, ou poucos vereadores da base governista. Quanto ao primeiro tema, alteração de mapa de valores do município de Nova Odessa, efetivamente haverá um aumento significativo na maior parte da cidade de Nova Odessa. Poucos bairros, é de conhecimento meu que talvez apenas 2 bairros tenham uma equalização mais justa do imposto, e os demais bairros sofrerão com acréscimos que podem chegar até 200%. Esse é um tema que eu acredito que o prefeito da cidade de Nova Odessa deve rever seu posicionamento, deve tomar novas atitudes. O Partido Progressista de Nova Odessa, do qual estou como presidente, ele está se posicionando contrário a essa revisão de mapa de valores, porque significa, no momento econômico do país, um avanço de impostos sobre a população, em especial sobre a população dos bairros mais carentes da cidade de Nova Odessa. E isso não faz parte de uma boa política administrativa que procura ampliar a carga tributária, que já é tão grande para cada um de nós cidadãos, e em especial no município de Nova Odessa, para esses bairros que não gozam de todos os equipamentos urbanos que deveriam estar gozando. É importante destacar nesse caso do IPTU, Nayara, e também esclarecer aos ouvintes, aos participantes do Novo Momento, que esse tema foi desenvolvido de forma muito rápida, muito abrupta, sem a participação da sociedade, sem uma discussão com a sociedade, e vai causar um impacto muito grande. O mapa de valores do município de Nova Odessa, ele é um mapa de valor bastante complexo, e como é complexo, deveria ser discutido e tratado com o devido valor que a questão merece ser tratada, com uma ampla discussão na sociedade, para que a sociedade tomasse a decisão correta, porque esse imposto ele representa menos de 1/3 da arrecadação do município. Então ele não representa uma receita significativa para a cidade. Hoje, as receitas, o dinheiro que o município recebe para manter suas atividades, provém da participação das atividades empresariais no município, que
formam um fundo de participação dos municípios, é o retorno deste imposto para a cidade de Nova Odessa, e esse, aí sim, é que merece um olhar especial, que é a grande base de sustentação de todas as atividades do município. E, infelizmente, afastando-se dessa fonte principal que subsidia as atividades do município, houve um enfoque equivocado pelo atual prefeito sobre o IPTU, e volto a reafirmar, sobre o valor do IPTU dos bairros mais populosos e dos bairros que têm a menor participação dos equipamentos públicos urbanos, de lazer, de segurança, de saúde, de educação. Então, na medida em que você eleva a carga tributária, aumenta os impostos desses bairros e não oferece a contrapartida à altura, há um equívoco administrativo muito grave, e quanto a isso, o Partido Progressista se posiciona radicalmente contra, pela falta de discussão na sociedade. É importante, nesse caso ainda do IPTU, estarmos dizendo, Nayara, um fato que passou muito desapercebido. Essa legislação, ela é inconstitucional. A alteração dos valores do IPTU foi aprovado de modo equivocado. E eu vejo que isso pode ter ocorrido como a própria precipitação, a rapidez, a agilidade, o modo atropelado de estar fazendo essa legislação sem a participação e a discussão da sociedade. O Código Tributário do município é uma lei complementar. E como lei complementar, que foi recebida pela Constituição de 1988 dessa forma, deveria e só poderia ser alterado por uma lei complementar. E foi realizada essa revisão, essa alteração dos mapas de valores do município de Nova Odessa por uma legislação ordinária, o que não é permitido dentro do nosso ordenamento jurídico. A Prefeitura está sujeita, no próximo ano, quando lançar esses impostos, a sofrer uma série de ações dos contribuintes que se posicionarem contra esse aumento, porque ele está calcado, fundado em uma legislação que não tem o valor jurídico que deveria ter para promover essa alteração. E eu acredito que essas discussões jurídicas serão recebidas com grande sucesso na Justiça. Ou seja, aqueles que se insurgirem contra esses aumentos junto à Justiça terão uma chance muito boa, muito grande, de não se submeterem a esse aumento do IPTU. Um outro tema abordado refere-se às contas do ano de 2011 do prefeito São Martin. Essas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e a Câmara, através de um dos vereadores, está questionando se mantém a avaliação técnica do Tribunal de Contas ou se afasta dessa avaliação técnica do Tribunal de Contas e passa para uma avaliação política a fim de reprovar as contas do prefeito São Martin no ano de 2011. Eu acredito que isso não deve acontecer, mesmo porque que a política ela faz parte das atividades da Câmara, isso é um fato. Mas negar se afastar da técnica para apenas navegar no campo político é um erro muito grande. E pode ser corrigido através da Justiça também. Decisões nesses sentidos não são poucas, são muitas que nós conhecemos, e eu acredito que a Câmara não vai cometer esse erro. Só para que os seus ouvintes entendam essa polêmica, há mais de 30 anos, a Prefeitura de Nova Odessa construiu represas que servem de captação de represamento para a captação de águas
principalmente das águas pluviais, para o abastecimento de água potável na cidade. E isso aconteceu há mais de 30 anos. E os proprietários dessas terras, então, ajuizaram uma ação reclamando o pagamento de uma indenização pela utilização dessas áreas pelas represas que são do município de Nova Odessa. Essa ação ela tramitou por mais de 20 anos na Justiça e chegou a um ponto em que estabeleceu-se um valor que o município deveria pagar pela utilização dessas áreas, que beneficia a cidade como um todo. O município vinha discutindo para chegar a esse número, a esse quanto, e no final do ano de 2012 foi possível realizar um acordo com esses proprietários para o pagamento dessas desapropriações em 6 parcelas. E a discussão gira em torno se isso estava previsto no orçamento do município ou não. Sim, está previsto no orçamento de 2013 e provavelmente estará previsto no orçamento que o prefeito Bill encaminhou para os próximos exercícios, 2014 e 2015. Não pode ser diferente. Não estava previsto no orçamento de 2012 porque o acordo só foi fechado depois do orçamento ter sido encaminhado para a Câmara. O orçamento de 2012 foi encaminhado para a Câmara em 2011 e o acordo celebrado em 2012. Então é evidente que isso não tinha previsão no orçamento de 2012. Há previsão no de 2013. Mas o município de Nova Odessa é uma das exceções da região metropolitana de Campinas. É uma cidade que teve o transpasse de uma administração para outra com saldo financeiro. E esse saldo financeiro proporcionou, no ano de 2012, a entabulação e a realização desse acordo e um ponto final sobre esse assunto que já vinha sendo discutido há mais de 30 anos. Foi um bom acordo para o município, foi um ótimo acordo também para os proprietários e pacificou-se essa situação. Me lembro que participei de várias audiências públicas na Câmara Municipal de Nova Odessa, tratando sobre esse assunto. Uma dessas audiências públicas, intermediadas pelo vereador Wagner Barilon na ocasião, proporcionou a participação, a presença, inclusive, do advogado dessas famílias que estavam ali, e houve um empenho muito grande dos vereadores à época para que aprovassem a solução desse problema que se arrastavam há vários anos. E houve o fechamento disso. Então eu entendo que não será esse o motivo para que a Câmara se afaste da análise técnica das contas do prefeito San Martín no ano de 2011 para uma análise meramente política, porque se isso acontecer, sairá efetivamente do campo político para a politicagem, o que eu acredito que a Câmara atual não se presta a esse serviço. E, doutor, o senhor acha que, assim, falando, você acha que esse conflito entre gestões, assim, não atrapalha o prosseguir da administração atual? Sim, eu acredito que isso atrapalha, porque, como eu já disse anteriormente, a partir do momento que uma administração fica focada no passado, fica focada nas administrações anteriores e se afasta do presente, deixando de realizá-la, e se distancia de um planejamento do futuro, acaba efetivamente comprometendo como um todo aquela administração que está acontecendo no momento. Eu acredito que esse não seja o foco do atual prefeito. Ele deve retomar suas atividades como administrador eleito do município de Nova Odessa, se afastando dessas questões que beiram
temas de politicagem. Eu tenho a convicção que para ser e exercer a administração da cidade de Nova Odessa com esmero, ele terá que partir para a demonstração de suas atividades. Não é necessário dizer o quanto o anterior foi bom ou foi ruim para demonstrar o quanto ele é bom ou ele é ruim. Isso ele fará com atos, com ações, cumprindo o seu programa de governo, cumprindo aquilo que ele prometeu durante a época eleitoral. E, doutor Merenda, agora, assim, a gente partindo para o outro lado como presidente do PP, como que o senhor vê a política hoje em Nova Odessa? Como que está, assim, um quadro geral? Política em Nova Odessa hoje, eu avalio que ela está numa fase ainda, política administrativa, ainda numa fase de adaptação. Então, são pessoas novas, pessoas com pouca experiência na gestão pública e que estão se empenhando e devem se empenhar para acertar e realizar uma boa gestão. E nós torcemos para que isso aconteça, porque a gestão pública, a administração pública do município indo bem, a cidade vai bem. E é isso que todos nós queremos. Não indo bem a administração da atual, a cidade não vai bem, e quem gosta da cidade de Nova Odessa não quer que isso aconteça. Posições políticas partidárias, essas devem ser tratadas nos seus respectivos campos. Hoje não é mais o momento e nem o tempo para discussão político-partidária e administração pública. São dois temas muito diferentes e devem ser tratados com as suas respectivas grandezas. Essa fase que eu chamo de adaptação, a atual administração está passando por um momento de adaptação, na qual ela deixa a política partidária seguir o seu caminho e passa à gestão administrativa de um município, que tem que seguir o seu caminho. E algumas pessoas que ainda não conseguiram se desligar ou identificar, ou definir, ou separar essas posturas, podem sim comprometer a atual administração. E falando do seu partido, do PP, o PP pretende lançar alguém em 2014, um nome próprio, ou pretende apoiar? Como que está a situação do partido? O partido tem feito várias reuniões com a militância, com seus filiados, estamos discutindo essas questões, como ele se posicionará nas próximas eleições para deputados federal, estadual, governador, presidente da República, e também o seu posicionamento às próximas eleições que nós teremos em 2016. Essa discussão é uma discussão sempre presente nas reuniões com as lideranças do Partido Progressista, uma discussão sempre presente nas discussões com a militância política do partido, e ele sim participará do processo eleitoral. A forma através da qual ele participará desse processo eleitoral, com candidatos majoritários, com candidatos proporcionais, coligados ou não, isso ainda leva um tempo de amadurecimento e definição, e eu acredito que isso só se definirá efetivamente por ocasião das convenções municipais, que ainda estão distantes. No momento, o partido se foca na representatividade dos deputados estadual e federal, e também governo do Estado e presidência da República, de que forma que ele se definirá nessas eleições que estão mais próximas. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, para a gente encerrar a nossa entrevista, doutor Merenda, qual que é a nota, de 0 a 10, a nota que você dá para a atual administração da cidade de Nova Odessa?
Olha, como eu te disse, Nayara, a atual administração está em uma fase de adaptação. Ela está procurando se encontrar. Então, nesse momento, eu daria nota 5 à atual administração. Por quê? Ela ainda não se encontrou. Ela ainda precisa de muitos ajustes. E noto que alguns estão sendo realizados. E espero estar retornando uma outra ocasião aqui para poder estar dando uma nota 10. Mas no momento, na minha avaliação, é 5.